Meninos, boa noite. Sou o professor Marcos Abraão, de Ciências Morfofuncionais do Sistema Tegumentar, Locomotor e Reprodutor. Hoje nós vamos finalizar o conteúdo da prova com o sistema articular e na semana que vem a gente vai estar fazendo a nossa prova, que vai ser no dia 23 de abril, ok? No horário da aula, vai ser, vou marcar essa prova para as 7 horas da noite. Mas é interessante, conforme vocês forem chegando e entrando logo na sala, porque assim que eu chegar, eu vou disponibilizar logo a prova. E por que isso? Porque quanto antes vocês fizerem, melhor para ter nenhum problema em relação a travamento, essas coisas. Mas no final da aula eu vou explicar mais detalhes, a gente vai conversar melhor sobre isso. Deixa eu primeiro adiantar aqui o nosso conteúdo, que depois disso a gente vai conversar sobre isso e eu vou disparar uma atividade que já está lá no AVA, só estou aguardando agora fazer a liberação. Bem, Professor, como eu estava... Sim, pode desculpe falar. interromper, é só para completar o aviso dela. Ela falou que é mais ou menos. Bem, como eu estava dizendo, caiu aqui a ligação, vamos lá. Garoto, sistema articular. Sistema articular, obviamente, envolve a questão dos eventos, os quais são envolvidos com relação ao quê? Ao osso, tegumento e, é claro, cartilagem, perdão. Então, esses eventos vão fazer com que você tenha, claro, a questão dos movimentos, tá? Então, com isso vai ser muito importante nós temos exatamente, começarmos a discutir, como eu comecei semana passada, falar dessa estruturação do que seria o sistema de articulação. Esse sistema, obviamente, envolvendo esses tecidos todos, é para todas aquelas funções a qual nós falamos, ou seja, proteção e todos os outros itens. Isso faz com que você tenha o quê? A questão, obviamente, de movimento, de sustentação e proteção dos itens, obviamente, dos tecidos e, para, é claro, os órgãos. Ah, mas uma coisa, até já aproveitando que alguém tinha me interrompido em relação a isso, independente do último slide ou não, a frequência de vocês nos slides estão péssimas. Vocês não estão entrando no sistema. Vocês estão exatamente, eu estou lá tudo registrado, e se tem 4 ou 5 acessos, tem muito. Então, vocês tratem de entrar, porque semana que vem vocês vão ver como é uma prova minha. Apesar dela ser toda objetiva, exige que os senhores estudem. E isso não está ocorrendo. Tá? Eu estou notando isso, independente do material, só um minutinho que eu estou falando, por favor. Independente do material, obviamente já tem outras aulas postadas, e as outras aulas, todas que estão postadas, vocês não estão acessando. E isso exatamente é ruim para vocês, não para mim. Porque certamente o material já está lá, está disponível, vocês não estão participando da aula, não estão tirando dúvidas, e eu estou correndo a aula. E a aula está seguindo. Então vocês têm que me parar, vou falar de novo, o que eu falei mesmo na presencial, continua valendo aqui na questão da nossa aula aqui online. Vocês não estão participando, vocês não estão entrando nas aulas, e lá está ficando. Então, com isso, eu estou, vamos dizer assim, estou com uma certa observação em vocês. Vamos pensar dessa maneira. Porque realmente está complicado. Tem 16 alunos aqui por enquanto, e com isso deveria ter mais, essa turma tem uns 30, já começa por aí também, e essas 30 não estão acessando os slides. Então, com isso, senhores, vou dar um conselho a vocês. Minha prova não é o que é osso, muito menos qual é a cor do sangue. Entrem, estudem, vejam o material. Tá? Só um minutinho que eu estou falando. Então, como eu estava dizendo aí, vocês simplesmente têm que acessar o material, têm que estudar. Independente disso, vocês usam os celulares, usam seus materiais sempre para fazer acesso a outras coisas. Então, vocês têm que complementar o assunto que está lá e, com isso, tirar dúvidas. Eu já cheguei aqui em articulações e se teve 2 ou 3 perguntas, teve muito. Eu praticamente dei aula sozinho. E isso aí, vocês podem estar certo. Isso exatamente é um ponto que você, não sei, vai prejudicar vocês. Eu estou querendo que vocês participem, eu estou querendo que vocês se envolvam, e melhor ainda, eu quero que vocês me cobrem. Essa é a parte mais engraçada. Não era eu que tinha que estar falando isso. Vocês é que tem que chegar e, Marcos, olha, não entendi. Marcos, volta para lá. Marcos, volta com o slide. Marcos, não está vendo isso. Então, não sei. Está um pouco preocupante essa questão. Mas, meninos, o que vocês tiverem para falar, guardem um pouquinho,
tá? Que aí no final da aula, no final da atividade, quando a gente tiver já no finalzinho, aí vocês vão, colocam o que vocês querem colocar, tudo bonitinho para mim. Tá bom assim? Pronto. Vamos lá. Como eu estava dizendo a vocês, os eventos o quê? De articulações vão ser muito importantes, porque certamente essas articulações envolvem o quê? Atividades, as quais nós chamamos de quê? As chamadas sinartroses, por exemplo, que são o quê? São eventos onde você tem articulações imóveis, tá? Essas articulações imóveis são típicas que você encontra, por exemplo, em relação à estrutura de quem? Do crânio. No crânio, você tem uma série das chamadas soldaduras, uma série exatamente de eventos de estruturação para poder juntar certos ossos. E essas estruturas não têm mobilidade. Então, com isso, o que vai acontecer? Esses eventos facilitarão para vocês o quê? A união de certas estruturas de ossos menores. E isso é mais visto, por exemplo, no osso do crânio. Porque no osso do crânio, como vocês viram, há uma série de junções em relação, obviamente, a ossos pequenos, formando uma grande estrutura, que é a própria o quê? Ossos do frontal, mais a própria o quê? Caixa craniana, tá bom? E isso você vai ter a imobilidade. Isso aí é o que a gente chama de sinartrose, tá? A sinartrose, perdão, é tipicamente o que é de ossos imóveis, tá bom? Então é apenas com caráter juncional. Tanto que você vê isso, tá? Que eles são muito importantes em relação ao quê? Quando a gente pensa em esqueleto. Logo, quando a gente fala em relação ao sistema, à questão da estrutura embrionária, se vocês lembrarem o que eu tinha falado, vocês têm lá a formação do esqueleto. O esqueleto, por sua vez, ele tem o quê? Uma série de eventos onde ele vai ser gradativamente substituído por estrutura óssea, ou seja, questão de cálcio, tá bom? O cálcio vai substituir isso aí. E com isso, o que está acontecendo? Você simplesmente vai ter a estrutura mais rígida, típica que você tem no nosso corpo. Isso vai favorecer exatamente o quê? Dar toda a estruturação, toda a proteção a qual eu citei e falei para vocês. Ou seja, onde você consegue simplesmente fazer o quê? Essa de atividade protetora e de sustentação de tecidos. Então, isso vai ser muito importante em função disso aí, tá? Outra estrutura, que a gente chama de funcional, em relação exatamente à própria articulação, é o que eu denomino de anfiartrose. Diferente da sinartrose, que é totalmente o quê? Que é uma articulação imóvel, já a anfiartrose é uma articulação levemente móvel. Então, ela é muito importante em função disso aí. Então, como nós falamos em relação ao quê? Nosso slide passado, aquela estrutura, até aquele evento que tinha acontecido com aquela dançarina, o que aconteceu lá? Ela comprometeu uma série de articulações, uma série exatamente de movimentos. Então, isso fez com que houvesse o quê? A possibilidade de... Só um minutinho, deixa eu desligar aqui o... Professor, Pois não. um colega, Elian Dantas, disse que está tentando entrar há mais de 10 minutos. Olha Pediu só, para o senhor ligar ele, por favor. Uhum. Qual é a solução? Qualquer um que entre em contato com vocês, pede para ele desligar e voltar a entrar novamente. Às vezes é exatamente coisa do sistema, mas pede para ele continuar insistindo, tá? Então, quando ele tentar entrar e não conseguir, você reinicia. Isso vale para todos vocês, 19 alunos. Travou o slide, dá um tempinho que ele simplesmente, o slide volta a passar tranquilamente. É a mesma coisa que ele não está conseguindo entrar na sala. Ele vai entrar, tá? Mas ele precisa ter um pouco de paciência para que ele possa exatamente o quê? Reassumir, digamos assim, entrar novamente no sistema e o sistema vai admitir ele. Fica tranquila que ele vai entrar. Aí vocês vão... Não precisa me interromper. Basta falar isso para os alunos, tá? Fale com eles que eles precisam exatamente o quê? Fazer esse acesso, tá bom? Até porque a gente também está com um cronograma, senão vocês não vão fazer a atividade. Eu preciso que vocês façam atividade, teste, por causa de semana que vem. Até porque ela vai valer ponto também para agora. Ela é uma atividade parcial que vale ponto. Tá bom? Vamos lá. Como eu estava dizendo, então vocês avisem tudo isso para os alunos que estiverem falando com vocês, tá? Via WhatsApp, essas coisas todas. Converse com eles que, ó, o professor falou para tentar entrando, que daqui a pouco consegue acessar. Não precisa me avisar, que aí com isso já ele vai tentando. Mas é bom sempre entrar um pouco mais cedo. Por isso que eu falo. Semana que vem, façam isso. Não me chega aqui, a aula tanto que eu estou marcando para as 7 horas a prova.
6h40 já começa a tentar entrar, fica na sala. Não vai entrar às 7 horas, que às vezes pode dar confusão. Então, entra antes, aguarda. Não custa entrar 10, 15 minutos antes, exatamente para não ter problemas. Tá bom? Isso vale para vocês e vale para os que estão chegando aí. Continuando. Como eu estava dizendo, nós temos exatamente o quê? A questão das estruturas, que são que levemente móveis. Então, os levemente móveis são conhecidos como articulações do tipo anfiartrose, tá? Diferente da sinartrose, que é totalmente imóvel, que você encontra o quê? Na caixa craniana, a anfiartrose, o que ela tem de especial? Ela exatamente tem uma estrutura onde você tem o quê? A questão dessa estruturação em relação à própria, vamos chamar assim, eventos de articulação. Então, com isso, ele vai ter um pouco mais de movimento. Ela exatamente apresenta o quê? Estruturas onde você vai ter o quê? Simplesmente um movimento um pouco maior. Isso é muito característico da caixa torácica, tá? Até vocês estão vendo uma figura à sua direita mostrando isso aí, tá? Então, com isso, o que vai acontecer? Ela sendo que levemente móvel, você consegue mover a caixa torácica para frente e para trás, em função da respiração. Então, isso é permitido em função exatamente porque o tipo de cartilagem, como eu disse a vocês anteriormente, que é muito rico nessa região, é a chamada cartilagem o quê? Cartilagem hialina. Então, essa cartilagem hialina faz com que você tenha o quê? Permita a junção dos ossos, tá bom? Essa ligação, são esses pontos brancos que vocês estão vendo aí. Isso permite exatamente que haja uma junção. Por exemplo, pensando na caixa torácica, entre o externo, o osso mais, obviamente, mais aqui do mediano, e, é claro, a inserção da clavícula, tá? Ou, perdão, a inserção exatamente das costelas. A clavícula também, porque está na parte superior, mas as costelas elas vão encaixar também no externo e permitir que haja esse movimento. Então, consequentemente, só um minuto, por favor. Ai, caramba. Desculpa. Então, com isso, o que vai acontecer? Vocês vão ter uma movimentação em função exatamente o quê? Da própria caixa torácica, fazendo com que haja o quê? Essa, digamos, deslocamento, que você, inclusive, tem no processo respiratório, de você inspirar e você expirar. Então, essa entrada e saída permite isso aí, tá? Alguma coisa que vocês queiram perguntar disso que eu estou conversando agora aí? Algo que vocês queiram tirar dúvida, que vocês viram lá no material passado e estão querendo esclarecer? Ou tá tudo bem? É isso que eu falo. Se vocês estão lendo, teoricamente, sempre tem alguma coisa. Senão vocês vão ser minha primeira turma, depois de quase 10 anos, que não vai perguntar nada em relação à locomoção. É isso que eu acho interessante. Então, se das duas, uma. Ou estão aprendendo muito, ou então estão precisando ler um pouco mais. Tá bom? Então, dá uma avaliada nisso aí, repensa isso aí, porque precisa exatamente disso. Lembre-se que semana que vem a prova é toda objetiva, porém, vai exigir um pouco de vocês. Continuando. Como eu estava dizendo, a própria anfiartrose, ela tem o quê? Tem uma condição um pouco maior comparada à sinartrose. Então, com isso, o que vai acontecer quando a gente compara a anfiartrose à sinartrose? Como ela tem um pouco mais de movimento, vamos dizer dessa maneira, você certamente pode dividi-la em dois grandes grupos. Uma que eu chamo de sincondrose e outra que eu chamo de sínfise. A sincondrose é o que você está vendo exatamente aí, em relação à própria o que? Costela. A costela e a questão do externo é esse processo, ou seja, externo e costela inserindo um no outro permite que haja um movimento. Já na sínfise, ou seja, que você vai ter as chamadas fibrocartilagens, e quem é a sínfise? A sínfise é comum exatamente no ilíaco. É só vocês lembrarem que o osso ilíaco, ele é o quê? Ele é um processo onde você tem o quê? Os encaixes de 3 pequenos ossos, ok? O isquio e o íleo, e a questão exatamente da estrutura toda da cintura pélvica, ela se encaixa formando uma estrutura única. Essa união, que você está vendo exatamente na sua direção aí, onde tem abaixo das costelas, que está aqui desse desenho, é um ponto de ligação, tá? Então, isso dá um movimento à cintura pélvica. Isso é bem interessante porque você consegue girar exatamente a sua cintura em função exatamente do quê? Dessa estrutura cartilaginosa. Então, isso vai ser importante para que haja essa movimentação e você tenha o quê? Essas estruturas que a gente chama o quê? Também em relação à própria vértebra de intervertebral. Então, isso vai ser muito importante em função disso aí.
Esses processos os quais vocês vão ter, será o quê? Será exatamente eventos onde você permitirá que você tenha pequenos movimentos. Então, depois da sinartrose, da anfiartrose, tá? Sinartrose sem movimento e a anfiartrose, na qual você tem um certo movimento, vem a última, que é a chamada diartrose. O que é a diartrose? A diartrose, vamos chamar assim, é uma articulação típica. Típica por quê? Ela tem muito movimento. É exatamente o que você tem o quê? Na questão dos joelhos, cotovelos, de vários ossos. Ou seja, ela tem livre mobilidade. Por isso que você estica, recolhe o braço, você consegue esticar as pernas, recolher as pernas. Então, isso faz com que você tenha, certamente, uma grande capacidade de mobilização. E isso é importante, porque isso vai dar exatamente o quê? Um amplo movimento a vocês. Quando a gente tiver essa aula prática, nós temos lá uma peça na qual nós temos a perna, onde eu vou ter exatamente a junção, onde eu vou mostrar para vocês. Na minha mão vai ter o quê? Vou ter lá a questão do fêmur e a questão da tíbia, tá? Os dois encaixados, envolvidos exatamente pelo quê? Pelas fibras. Tipo essa estrutura que está aqui na frente de vocês, tá? Nós temos uma peça anatômica na faculdade que tem isso aí. Eu vou mostrar isso para vocês lá. Então, isso vai permitir, eu vou mostrar que o quê? Há um movimento articular, tá? Porém, depende o quê? Não só de articulação, depende também quê? De eventos onde vocês vão ter o quê? Tendões, ligamentos, uma série de quê? Estruturas que vão permitir que haja, é claro, essa movimentação. Isso será interessante, por que vai ser interessante? Porque lá permitirá que haja o quê? A questão da estrutura, tá bom? Em si, e que, é claro, ela vai ter com que haja o quê? Uma série de algumas diferenças em relação à sinartrose imóvel e a anfiartrose, que era levemente móvel. O que ela vai ter lá? Nós vamos ter o quê? Presença de partes todas que vão encaixar os côndilos, as estruturas exatamente dos ossos, essas projeções que vocês estão vendo no osso aí. Além disso, vocês vão ter o quê? Como mostra aí a questão da própria da estrutura do fêmur, tá? Isso exatamente a articulação que você tem ligando o teu fêmur com a tua tíbia, embaixo. Então, com isso, os ossos da perna. Então, nessa articulação, você vai ter o quê? Cápsula articular, que daqui a pouco eu vou falar nela. Nós vamos ter o quê? Ligamentos e uma série de tecidos que permitirão que haja o quê? Essa interação. Então, com isso, vai permitir exatamente que você tenha as funções que estão escritas aí. Ou seja, amortecimento do corpo. A questão da carga que nós temos no nosso corpo é muito grande em cima das pernas. Então, é importante que essas articulações aguentem essa sobrecarga, essa estruturação. Tá? Então, com isso, o que você vai ter aí? Um processo onde os ligamentos e os tendões vão fazer com que haja um envolvimento desse tecido, tá bom? E faça exatamente o que você tenha essa estruturação dele. Vai reduzir também um outro ponto, porque como é um local que garante sobrecarga, a perna, você tem o quê? Muito desgaste. Por que tem desgaste? Por causa do movimento. Você faz muito movimento com as pernas e com os braços. Então, com isso, o que vai acontecer? É interessante que você tenha tecido, que você tenha ligamentos, que haja essa proteção. Por isso, vocês estão com essa visão aí, em função dos ligamentos cruzados, a questão do menisco, tá? que é tipicamente aquele que o atleta, por exemplo, de futebol, você escuta de vez em quando falar que ele lesiona. Então, são eventos importantes exatamente como fator de proteção. Parando um pouquinho, querem me perguntar algo aí, garotos? Querem falar alguma coisa? Professor, Quem fala, por favor? Iago. Sim, Thiago. Iago, com I. Sim, Iago, pode falar, Iago. O senhor falou referente aos tendões. Sim. Os músculos, quando geralmente você pega uma carga a mais, você força, tá ali forçando, geralmente você começa a criar mais microfilamentos, né? Ele se expande. Iago, não te querendo te cortar, mas musculatura eu vou falar depois. Tá? Então, os eventos musculares têm uma outra conversa. Eu sei, mas eu queria saber se os tendões têm essa função também, se eles criam essas microfibras. Não entendi. Não entendi a tua pergunta. Criar, como assim? Ele tem uma ideia de proteção. Eles também se desenvolvem. Sim, certamente. Se desenvolve. Se você for ver, por exemplo, um evento fisioterapêutico, vamos pensar dessa maneira.
Então, de repente, o fisioterapeuta vai lá e fala assim, você tem um... Tipo nosso evento, quando nós começamos a conversar sobre articulação, que a menina chegou, teve um problema em relação à dança dela e teve um pequeno deslocamento lá no pé. Então, com isso que aconteceu, houve um desgaste daquela estrutura, ela perdeu exatamente aquela estrutura. Então, o que aconteceu? Em função disso aí, ela precisou o quê? Fazer um enfaixamento, uma série de coisas. Porque uma série de itens, os quais começaram a sofrer o quê? Desgaste. Então, o que acontece aí? Vocês têm exatamente, tendo desgaste dessas estruturas, você não mais protege essa região. É o caso do joelho, tá? Ou então de qualquer outro local. Geralmente você faz um trabalho fisioterapêutico, faz um trabalho de reforço, que a gente chama de reforço muscular, mas esse reforço muscular está muito mais ligado exatamente para proteger as partes mais extremas dos ossos, para que não haja desgaste. Então, com isso, os tecidos que estão envolvidos aí, eles vão se desenvolver em função, obviamente, da estruturação do movimento. Mas só que é importante mais como efeito protetor, porque vão ter outras coisas que mais importantes que musculatura, que exatamente eu vou falar aí, são as cápsulas articulares, são uma série de outros eventos que vão ter o quê? Muito mais significado. A ideia do músculo é falado por último, porque as fibras musculares são exatamente eventos de força, tá? São eventos exatamente que você dá o ter força em função de corrida, de movimento com os braços, essas coisas. Então, isso aí é muito mais ligado a movimento de força. Certamente, com a utilização, com o trabalho, com o passar do tempo e com o passar dos anos, os próprios hormônios, uma série de coisas, você vai ter, sim, um desenvolvimento de massa muscular em função disso aí. Ok? Seria isso. Beleza. Mas, em função dessa parte que eu estou falando agora, isso que eu quero saber. Anfiartrose, diartrose, sinartrose. Vocês querem me perguntar algo em relação a isso, garotos? Eu quero saber isso especificamente. Ou tá tudo certo? Silêncio significa que tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então, já sabe. O silêncio significa adianta, Marcos, que eu estou entendendo tudo. Então, vamos lá. Com isso aí, como eu estava dizendo, a própria diartrose, que é um evento que tem mais movimento comparado com todas as outras articulações, anfiartrose e sinartrose, ela tem exatamente alguns pontos em especial. E aí é que vem importantes diferenças em relação aos eventos ligados à diartrose. Por exemplo, o ponto que você tem de articulação, digamos assim, referente ao dedo, é bem diferente que você tem em relação, por exemplo, como vocês estão na figura central aí, da sua perna, do seu joelho. Então, por que isso? Porque o trabalho de força desses locais são diferentes. O trabalho que você faz lá com o seu dedo não é o mesmo que você faz com a sua perna. Então, com isso, vão existir algumas diferenças. Aqui vocês estão vendo uma delas, que a gente vai começar a falar, que é a funcional. Tá? Mas por que os outros não têm? Porque os outros não movimentam tanto. Então, com isso, não é tão necessário tantas especializações. Mas o que a gente vai conversar agora, que é exatamente as diferenciações funcionais da diartrose, vão ser muito importantes em virtude disso aí. E por quê? Porque exatamente você tem uma riqueza de movimentos. Eu abro e fecho meus dedos, estico, encolho. Então, com isso, eu posso fazer um giro. Tudo isso faz com que você tenha o quê? Movimentos diversificados e, consequentemente, tenha o quê? Uma série de trabalhos o quê? Diferenciados. Tá? E tudo isso aí vai representar o quê? Repara só. Você tem lá, por exemplo, a questão do evento chamado o quê? Da diartrose, do chamado simples. Repara que ele está mostrando exatamente um dedo, tá? Repara que o ponto de ligação, as falanges entre um dedo e outro, tá? Entre os ossos, você apenas tem o quê? Uma pequena articulação. Bem simples o sinal. Mas por que isso? Porque você não exige exatamente tanta força, tanta diversificação no movimento. Porque a mão em si, ela trabalha num conjunto, tá? Então você tem o quê? A estrutura palmar e os dedos trabalhando num conjunto em relação a essa força. Então isso há um diferencial. Em relação simples, quando a gente, por exemplo, compara com quem? A composta. Repara que na composta, por exemplo, que isso aí é exatamente a articulação que você tem o quê? No joelho, tá? Na frente desse joelho, você tem um osso. Qual é o nome do osso? Hein, garotos? Me contem aí. Eu esqueci. Conta pra mim. Um dos 27. Qual é o osso que eu tenho exatamente no joelho? Patela. Patela, isso aí. Patela, bacana. Graças a Deus, gostei. Patela, osso patelar, exatamente. O tal da patela
Exatamente. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, você tem uma importante cápsula articular. Pronto, já estão começando a desfazer minha imagem. Bacana. Patela. Então, com isso, você vai formar exatamente o que? A estrutura da perna. Então, o que vai acontecer ali? É importante que você tenha uma estrutura daquela como composta. E por que composta, garotos? Porque exatamente eu vou ter 3 pontos, como as setas estão mostrando para vocês, na figura do meio, que mostra que são pontos de junção. Mas, Marcos, por que ele tem tanta junção exatamente nisso? Adivinha. Porque exatamente suporta o peso do corpo. É onde você corre, onde você movimenta, onde você chuta, onde você empurra. Então, tudo isso faz com que você exija o quê? Muito mais dessa estrutura o quê? Da cápsula articular do próprio joelho. Como eu disse a vocês, quando vocês forem ver a peça anatômica em si, ela está cheia de fibras e tendões ao redor do joelho. Praticamente você não vê a patela ali. Mas por quê? Porque exatamente vai proteger aquela região. E aí é que vem a parte interessante. As fibras e tendões que nós não falamos até agora, elas são todas utilizadas exatamente para dar o quê? Um caráter de movimentação, de flexibilidade, maleabilidade àquela estrutura. Sem haver exatamente, por exemplo, o que vocês estão conseguindo ver diretamente. Estão notando que vocês estão vendo o quê? O osso da perna, que eu estou falando para vocês que é aí, em relação ao fêmur e a tíbia e o perônio? Mas isso você não veria na estrutura real. Por quê? Você precisa de várias tendões, meniscos, várias estruturas que protejam aquilo ali. Mas por que tem que estar tão protegido? Desgaste, garotos. O trabalho que você tem ali é muito grande. Se aquelas estruturas estivessem expostas, como estão aqui no desenho, logo, logo a cabeça dos ossos ia começar o quê? A tritar uma com a outra. Você teria um desgaste ósseo. Isso exatamente são o quê? O que a gente daqui a pouco está chamando o quê? De artrites e artroses, tá? Então, com isso, você ter um comprometimento exatamente dessa estrutura. Então, isso é muito importante que haja esse grau de proteção entre fibras, tendões, menisco, tecido cartilaginoso, tudo nesse ponto. E, em especial, a própria articulação, tá bom? Exige que tenha aqui todos esses pontos de elos de ligação. Aí você fala, então essa é a mais, digamos assim, é a mais protegida, é essa que faz mais força? Eu vou te dizer, não. A do lado, a complexa, aquela ali, aquela pequenininha ali, é a que faz mais força. Você, é. Porque o maior trabalho de força, meninos, se vocês forem ver, é exatamente a mandíbula. É a ideia exatamente do quê? Da pressão, que a gente chama de pressão por quilograma força. Já ouviu falar, por exemplo, quando tem aquelas reportagens, aqueles programas sobre reino animal, e fala lá do leão, que o leão tem uma maior mordida, por quê? Por centímetro quadrado, a pressão exatamente do maxilar dele fechando um com o outro, então faz dar uma pressão que por quilograma força. A gente também. Se você der uma mordida na orelha de alguém, você arranca. Se der uma mordida no dedo com alguém com vontade, você consegue quebrar esse dedo. Por quê? É muito forte. É uma estrutura que não parece, mas em função da quantidade exatamente de feixes, de fibras, que você tem exatamente aonde? No maxilar, isso dá muita força a ele. Então, aquele tipo lá de cápsula cartilaginosa, exatamente, ou seja, que eu chamo de tubérculo articular, faz com que tenha aquela articulação extremamente eficiente, tá? E ela protege exatamente o quê? A questão do maxilar inferior e o superior, permitindo que haja o quê? Esse poder de mastigação. Por isso que a gente rasga, por isso que você, quando vai, você, por exemplo, vocês vão aprender lá em mastigação, quando verem a questão do sistema digestivo, que a gente o quê? Corta, perfura, esmaga, tritura, o quê? Comida. Transforma ela. O alimento exatamente vai virar bolo alimentar. Então você consegue processar isso por causa de quem? Dos dentes. Mas isso só funciona porque exatamente você tem uma eficiente o quê? Mordedura. Então isso vai te dar em função disso aí. Por isso que você tem cápsulas articulares, como eu mostrei para vocês na última aula, na questão dos dentes. Você tem o quê? Pequenas bolsas articulares nos dentes. Porque senão a força é tanta que os dentes entrariam o quê? Maxilar dentro. Então, ele não entra por quê? Porque você tem exatamente vários pontos de articulação, bolsas articulares, exatamente que nesses alvéolos, onde se localiza o quê? Toda a nossa dentição. Então, isso aí é muito importante, porque a ideia da funcional para de artrose, quem produz é ela. Por que quem possui essa variedade é a de artrose? Porque exatamente a de artrose é quem tem maior movimento. Ok? Algo a perguntar? Sim, professor. Sim. Eu tenho uma dúvida na de artrose complexa. A questão quando a pessoa tem algum problema na TM, né? A questão da tensão na mordida,
que trava, é só no músculo, a tensão é só muscular, ou também age nessas cartilagens? Você fala o quê? De bruxismo, essas coisas? Isso, que pode evoluir para o bruxismo, também age nessas cartilagens? Podem afetar? Você sobrecarrega tudo. Com o passar do tempo, você começa a sobrecarregar tanto que, para você ver o poder exatamente da mordida, você começa a desgastar os dentes. Você começa a tirar exatamente o quê? Começa com esmalte, os dentes começam a desgastar. A ideia do bruxismo. O que é o bruxismo? É você exatamente pressionar o maxilar no outro. Então, às vezes, isso acontece muito durante a noite. Então tensão nervosa. Isso, a tendência, exatamente, em função dessa força que nós temos exatamente na mordedura, é acontecer isso. Você pode chegar a quebrar seu dente em função disso. E aí você pode influenciar com o passar do tempo as próprias cartilagens, sobrecarregar. Então você pode ter artrite exatamente que nesses pontos de articulação aí. Pode acontecer inflamações, sim. Então vamos lá. Os desgastes dessas articulações, tem alguma forma em si assim de reverter, eu não sei, ou só um paliativo, como nas Reeducar, sessões de tentar terapia? ver qual o ponto, o que está causando aquela tensão, você chegar, de repente, tentar ver se a pessoa consegue dormir melhor, tem que ver resolver outros problemas. Porque a questão da mastigação, o que você passa, você pode botar protetores bucais durante a noite, para proteção do dente, mas mesmo assim vai continuar havendo tensão. Isso pode acontecer ao longo do dia, pode gerar dor de cabeça, pode gerar uma série de outros fatores, obviamente, em função disso aí. Então, como eu estava dizendo, continuando. Então, essa questão funcional da diartrose também você tem outros aspectos, como, por exemplo, a questão dos eixos de movimento. Esses eixos de movimento podem variar exatamente em função do quê? Do tipo de osso e do tipo de articulação que você tenha. Por exemplo, você tem lá o não axial, que é o externo clavicular, ou seja, o osso externo, esse osso mais central, ele se liga à clavícula, tá? Formando aquela chamada cintura escapular, que vai ligar exatamente o quê? O teu membro. Então, com isso, essa não axial vai formar exatamente essa região. O outro, uniaxial, que chama de interfalângica, é teus dedos, tá? Ou seja, os falanges são o quê? Os pequenos ossículos dos dedos. Eles vão fazer com que haja o quê? A questão de movimento, mas só que apenas em pequenas variáveis. Você não tem tanta movimentação em função disso aí. Outro que você tem, a chamada radiocárpica, carpo em função exatamente da mão, tá? Da palma da mão. Então você tem vários tipos de ossos aí, e eles você vai ter o quê? Uma variável que a gente chama de biaxial, em função exatamente do quê? Desse número de eixos de movimento. Essa amplitude de movimento da chamada do quê? Da região cárpica, ela é aumentada quando comparada às outras. Já na triaxial, a coxo femoral, ela é bem interessante porque, em função dos 3 pontos, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da cápsula articular que tem ali, ela é muito exigida. Porque você está simplesmente com um dos maiores ossos do corpo humano, o fêmur, encaixado aonde? Na cintura o quê? Pélvica. Então, com isso, essa região da cintura embaixo, você exige muito dela, é muito movimentada. Tanto que eu falei que inflamações, a gente mostrou isso até em aulas anteriores, pode acontecer o quê? Com o passar do tempo, a inflamação disso aí pode aquela articulação, aquele líquido da cápsula articular, líquido sinovial, ser trocado por quê? Osso, por tecido cálcico. Exatamente para o quê? Como se fosse um processo de defesa. Então, isso se torna prejudicial. Por isso que a pessoa começa a mancar, tem dificuldade de movimento, em função disso aí. Então, esses pontos, exatamente, esses elos de ligação, são muito importantes em virtude disso. Isso faz, tudo isso que a gente está falando, como eu disse, a diartrose acaba sendo o quê? Vamos dizer assim, mais funcional que a sinartrose e que a anfiartrose, por causa da amplitude de movimento. Consequentemente, esse quadro aí justifica a diartrose, ou seja, os tais movimentos. O que você teria, por exemplo, com a tal da flexão, você poder o quê? Fazer esse movimento em relação ao braço, você modificar o ângulo. Extensão, você poder alongar esse braço exatamente para o quê? Para trás e poder levantá-lo. Adução, você levantar isso, o que é poder baixá-lo dessa direção angular para junto ao corpo. Então, você tem algumas variáveis em função disso. A abdução, você volta com o quê? Da colada do seu corpo, mais para cima. Circundação, o giro que você vai ter em função do seu braço. E a rotação, que também você pode fazer. Então, com esses 6 movimentos diferenciados, mostra exatamente que o quê? Você precisa de uma articulação
com o quê? Com grande quantidade, grande poder de proteção, com certamente líquido sinovial atuante, para que haja exatamente o quê? Uma atividade mais eficiente, uma atividade na qual certamente tem maior que influência para, é claro, todas as execuções dos movimentos. Então, com isso, a diartrose, ela se torna bastante importante exatamente por quê? Porque você terá a possibilidade de executar a movimentação e certamente que evitar uma coisa que é a principal delas. Você não haver o quê? Desgaste da cápsula articular. Por exemplo, vocês estão vendo aqui meu ombro. Eu não posso exatamente ter um desgaste, né? Porque daqui a pouco eu vou ter o quê? Uma inflamação. Isso vale para o meu ombro, isso vale lá para minhas pernas, para a questão do joelho, para outras partes, conforme a gente conversou em relação a articulações. Então, isso é muito importante, exatamente que haja o quê? Esse poder de movimentação e, mais ainda, haver um trabalho de reforço dessas fibras, desses tendões, tá? Porque eles é que vão proteger realmente o quê? Todos esses movimentos. O que não aconteceu lá no nosso exemplo lá de trás, em relação à nossa amiga lá, que acabou forçando demais e, é claro, executando um trabalho errôneo e, com isso, prejudicando o quê? A própria atividade física dela do dia a dia. Alguém ia falar alguma coisa? Algo a perguntar, garotos? Tudo certo? Então vamos lá. O que acontece? No sistema articular, como eu disse a vocês, existe a grande questão exatamente de você ter o quê? Problemas em relação a eles. É tipo aquele que aconteceu com a dançarina, que houve o quê? Aqueles problemas articulares, daqueles desgastes, tá bom? E você ter agora o quê? Esses eventos de destruição cartilaginosa. Então, com isso, com o passar do tempo, o que acontece? Se a gente, por exemplo, não faz a restauração, vamos chamar assim, da cartilagem de uma forma adequada, o que vai acontecer? Ela vai acabar se juntando de uma forma o quê? Irregular. Então, essa reparação anormal pode acarretar o quê? Uma série de problemas de movimentos, problemas exatamente ligados ao quê? A processos de perda de estrutura do organismo. Então, com isso, você pode perder os movimentos em virtude disso aí. E pode exatamente ver o quê? Um problema posterior, que é exatamente o que vocês estão vendo ali. Os ossos podem começar a fissurar, a questão de aparecer cistos. Muito ocorre exatamente porque houve o quê? Não houve uma reposição da cartilagem adequada, não houve uma reposição da fibra adequadamente. Então, as fibras, as cartilagens, tá? Em função exatamente dessas estruturas, por desproteger as pontas, as epífises dos ossos, eu posso ter um desgaste, uma quebra, fraturas desses ossos, em função exatamente do quê? Dessa reposição anormal. Então, que é como aconteceu lá com a nossa amiga do exemplo aí que nós demos no início dos trabalhos, nós temos exatamente o quê? Um evento que é de patológico, que a gente chama ali de osteoartrose. E o que é essa osteoartrose? Ose, o sufixo, indica doença. Osteoartros significa o quê? Um problema nos ossos e um problema na articulação. E isso tudo acaba sendo uma sequência em cadeia. Tá? E por que acaba sendo uma sequência em cadeia? Porque você acaba tendo uma série de eventos aí que vão acontecer em virtude de quê, garotos? Porque exatamente não houve a proteção adequada, uma sustentação adequada de todos aqueles tecidos. Então, com o passar do tempo, o que acarretará? Dor, rigidez, e essa rigidez vai acontecer progressivamente. Com o passar do tempo, as articulações vão sendo substituídas. E isso exatamente causa grandes dores no indivíduo. Porque aquelas estruturas, o que acontece com elas? Elas são típicas exatamente para dar sustentação, movimento ao corpo. Se você começa a perdê-las, você vai começar a sobrecarregar e vão aparecer uma série de doenças. Como, por exemplo, o que vocês estão vendo ali. Nós vamos falar de algumas patologias. Por exemplo, a própria osteoartrose, ela acaba sendo o quê? Começando com uma artrite de desgaste. Por quê? It, sempre lembre desse sufixo, ele indica inflamação. Você tem uma inflamação articular, o quê? Nessa articulação, e com o passar do tempo, você vai ter o quê? Uma doença que acaba sendo o quê? Progressiva, acaba o quê? Sendo degenerativa, porque ela pode fazer o quê? Além da perda da articulação, ela pode avançar para a estrutura óssea. Então, você pode ter um comprometimento de quê? Da extremidade dos ossos. Então, os ossos podem sofrer desgaste com o passar do tempo por atrito e erosão. E é claro, isso aí faz com que você acabe o quê? Substituindo a própria articulação por um novo tecido.
E aí, de repente, antes de você tinha que ter a cápsula sinovial, o que vai acontecer? Você vai substituir por outro tecido. E é claro, esse tecido também, às vezes pode ser mole, pode ser tecido exatamente o quê? Tegumentar. Então você vai ter o quê? Vai ter uma maleabilidade, mas só que irregular. Isso acontece muito que em função, às vezes, da idade, com o passar do tempo. Mas o que está acontecendo hoje em dia é que a gente, por má postura, maus hábitos, está fazendo com que haja um desgaste do que? Do nosso corpo. Então, esses eventos de artroses e artrites, ou seja, a doença e a inflamação, estão cada vez aparecendo mais cedo. Então, locais que sofrem muito isso, por exemplo, o próprio joelho, porque você, de repente, faz um sobrepeso, você come, às vezes come demais, e com isso, você, por engordar um pouco mais, o que vai acontecer? Os joelhos não vão aguentar suportar a estrutura do teu corpo, o peso do teu corpo. Então, com isso vai haver o quê? Inflamações. Então, é importante que você fale isso, porque, senão, o resultado disso é que, com o passar do tempo, acontecem os traumas. É isso que vocês estão vendo aqui. Quando eu disse a vocês, por exemplo, lá no caso da dançarina, que ela sofreu o quê? Perdas das cartilagens, com o passar do tempo, o organismo começa a se adaptar. Mas só que ele se adapta da seguinte maneira. Ele não vai mais, por exemplo, como vocês estão vendo no primeiro desenho, botar lá cartilagem no lugar. Com o passar do tempo, essa produção, o próprio fibroblasto, tá? Ele acaba diminuindo sua atividade. Então, o que acontece? Ele começa a botar tecido cálcico ali, ou seja, tecido ósseo. Então, com isso, vai havendo mudanças. É esse desenho que você está vendo no meio. Com o passar do tempo, repara, vai chegar ao extremo que você tem à sua direita. A cartilagem praticamente sumiu e você tem o quê? Tudo revestido de tecido ósseo. Isso é horrível, isso é muito perigoso, porque isso vai fazer com que haja o quê? Perda de movimentos. Porque pode acontecer o quê? Em função da inflamação, você vai ter uma deterioração da cartilagem, uma destruição dela, substituição por tecido cálcico, e com isso, consequentemente, perda de movimentos com o passar do tempo. Isso geralmente você vê em pessoas mais velhas, mais idade, que é natural em função do passar da idade. As cartilagens estão sumindo. Mas só que isso está acontecendo com o quê? Com jovens, por uma postura, exercícios errôneos, uma série de procedimentos inadequados. Isso vai fazer exatamente com que haja o quê? Destruição tecidual dessas estruturas que estão aí. Vocês querem falar algo, comentar alguma coisa, garotos? Professor, é Danilo. Fala, Danilo. Essa situação está relacionada com os estralos, aqueles estralos que acontece quando a gente faz o movimento? Pode ser. Podemos falar em escala menor, mais ou menos essa ideia. De você chegar lá... O que seria os estralos? Deixa eu falar que você vai saber. É exatamente essa ideia de você pegar os seus dedos, apertar, você está forçando a cápsula articular. Você está fazendo com que osso com osso passe um no outro. Por isso que você estala. Do estalar é esse. E cada vez mais alto você está escutando, é porque cada vez mais você está perdendo líquido das suas articulações. Com o passar do tempo, deixa eu ver se é o próximo desenho, sabe o que vai acontecer? Ele pode evoluir para coisas assim, ó. Cadê? Não está aqui. Eu vou te mostrar na artrite o que acontece, não vou avançar muito não. Você vai ver que essas articulações são perdidas. E com isso vão começar a ter dores crônicas nesses locais. Apesar de você, mas me dá alívio, porque fica tudo comprimido, tensionado. Mas só que tem a contrapartida disso é que o tecido, com o passar do tempo, ele vai sendo modificado. Você não tem mais reposição. Porque às vezes o que vai acontecer com esses sons, com isso aí? Você vai começar a ter perda de água, perda de líquido sinovial, de líquido exatamente nutritivo dessas regiões. Então, com o que vai acontecer? Isso que você está vendo na sua frente aí. O tecido vai começar a ser substituído e vai exatamente ter uma dificuldade de movimentação. Por isso que, às vezes, certas lesões, por exemplo, a ideia da LER, lesão por esforço repetitivo, aquela coisa das digitações. O que acontece lá? Com o passar do tempo, você fazer esse movimento constante, tá? Por isso que você, às vezes, fala... O que fala para você a fisioterapia? Pega uma bolinha daquela lá de frescobol, vai fazendo movimento, já apertando, porque você vai exatamente fortalecendo esses tendões, esses pontos de ligação. Porque, senão, o que vai acontecerá? Esse movimento, esse esforço repetitivo em função disso aí, vai exatamente causar o quê? Um desgaste, uma perda de líquidos e, consequentemente, ver o quê? Uma deterioração dessas articulações. Entendeu, Danilo? Entendi. Professor, e sobre a artrite, na verdade, ela não seria uma doença autoimune? Vou chegar autoimune? lá, peraí, me dá um tempinho que eu estou chegando lá. Eu vou falar. Então, com isso, em primeiro lugar, a artrose
sempre ela foi antecipada, sempre ela vai ser exatamente o quê? Antecipada pela inflamação. A inflamação se chama artrite. Tem um tipo de artrite que é exatamente... isso aqui eu já mostrei. Eu mostrei. Tanto que eu mostrei... Peraí, deixa eu ver aqui. Acho que eu avancei... Não, é o que eu mostrei agora. A ideia da artrite, exatamente, é o quê? Ela antecipa a artrose. Por quê? Primeiro você vê a inflamação, para depois você ter a doença. A doença é toda vez que você vê a dose, ou seja, você tem aqui osteoartrose. E a artrite nada mais é do que a inflamação em relação às articulações. Mas existe um tipo de artrite em especial que ela é muito mais lesiva, que é exatamente a chamada artrite reumatoide. O que é artrite reumatoide? A artrite reumatoide é uma doença, tá? É uma doença exatamente muito comum e é muito comum para alguns aspectos em relação a indivíduos terem mais cedo, mas a reumatoide, ela é ligada à doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É uma doença que você tem exatamente o quê? Em função do seu sistema de defesa, você gera exatamente uma série de moléculas, conhecida como anticorpos, que vão exatamente fazer o quê? Destruir suas cápsulas articulares. Porque o que a gente tem em relação à imunologia? Vocês vão aprender imunologia mais adiante. Na imunologia, vocês vão aprender a seguinte definição, que tudo que é estranho, nós destruímos. Tá? Então, bactérias, vírus, fungos, protozoários, agentes exatamente diferentes, toda vez que eles chegarem no nosso corpo, vão ser destruídos. Isso é um processo normal de defesa. Mas, algumas vezes, por eventos, às vezes, genéticos, algum gatilho em relação, às vezes, alguma contaminação ou algo assim, você pode disparar esses mecanismos. A artrite reumatoide não se entende muito bem como ela inicia, tá? E a gente sabe, ela aparece e ela é exatamente caracterizada por quê? Por ser uma doença autoimune. Ou seja, eu estou te falando que você produz exatamente elementos de defesa contra as suas articulações. Suas articulações são todas destruídas pelo sistema de defesa. Então, com isso, você começa com pequenas articulações, como, por exemplo, a própria mão. A própria mão, ela parece exatamente, tem lesões muito graves em função disso, mas ela pode avançar para pernas, braços, para vários locais. Pode passar por um processo que a gente chama de inflamatório, ou seja, o líquido sinovial, tá? Quando a gente conversou sobre ele envolve exatamente as cápsulas. O que você tem lá? Nutrientes, tem muitas células, principalmente também tem células de defesa para proteger aquelas regiões. Então, com isso, com o passar do tempo, você vai tendo uma destruição dessas cartilagens. Tá? E isso aí vai acontecer o quê? Uma perda, exatamente, que é uma transformação para tecido conjuntivo fibroso. Você começa a ter fibras ali. Então, com isso, você muda a estrutura da mão. E na hora que você muda, você vai ter isso aqui. Você tem uma deformação por completo da estrutura. Isso é perder a cápsula articular. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, à sua direita, tá? Vocês estão vendo a mão aqui da pessoa, exatamente que sendo totalmente deformada. Por quê? Os dedos já perderam exatamente que aqui que você está vendo o meu dedo, ele tem o quê? As cápsulas articulares. Ali na figura direita, acima, simplesmente a cápsula articular foi embora, foi perdida. Então, com isso, o que aconteceu? Essa cápsula articular acarretou o quê? Uma mudança. Uma mudança na qual exatamente a alteração nessa estrutura, você perde esse alinhamento, por consequência, e isso vai fazer com que haja o quê? Uma modificação da própria forma do dedo. Então, você nota que a sua esquerda, embaixo, repara que embaixo, o movimento, a gente não consegue movimentar isso aqui. Você nota que o desenho embaixo, o cara consegue fazer o quê? Dobrar isso. Por que ele dobra? Porque isso virou tecido fibroso. Você já não tem mais cartilagem ali. Então, com isso, as cartilagens... Só um minuto, por favor. Então, com isso, o que acontece? Com essa perda exatamente dessa cartilagem, você perde movimentação. Então, consequentemente, com essa perda de movimentação, você vai perder a estruturação do que da própria mão. Tá? Dá um tempinho, se for a questão do slide, que ele vai trocar de posição, porque demora só um pouquinho, porque é o carregamento, tá? Então, às vezes... Não é a posição não, professor. Tá dando erro. Tá parecendo que tá como se o slide estivesse dando erro. Então você tem que entrar e sair de novo. Os outros, todos 26 alunos da sala, estão com o mesmo problema, senhores? Estou falando com vocês, Adriana, Amanda, Bárbara, Karina, Danile, por gentileza. Responda. Consigo ver normalmente o slide. Não, aqui está normal. É isso que eu estou falando. Entrem e saiam. Aqui está normal.
Pronto, é isso que eu quero ouvir. Entra e sai. Se eu mexer no meu aqui, vai desregular para todo mundo. Então você entra e sai, que aí ele consegue recarregar. E às vezes é o próprio computador, é a questão da própria internet, que às vezes acontece isso. Por esse motivo, não é aqui, é aí o de vocês. Faça esse recarregamento, por gentileza. Então, como eu estava falando, então você tem uma modificação disso aqui, tá bom? Então há um processo no qual há uma modificação exatamente do próprio que evento de estrutura articular. Então, com isso, não há uma movimentação adequada. Ele não consegue mais fazer isso. Isso para aqui? Não. Isso pode avançar. Isso sai das mãos, vai para os braços, vai para as pernas. Isso é um evento constante, que vai avançando. E isso é interessante, deixa eu continuar ali. Isso é interessante pelo seguinte, essa degeneração é tão grande, e detalhe, causa muita dor. E aí vem um outro lado dessa história. Indivíduos que têm esse tipo de doença, geralmente são doenças crônicas, tá? São doenças que começam com inflamação e passam depois para artroses. Então, artrose ou osteoartrose. O que você está vendo aí já é uma osteoartrose. Esse grau bem deformado. E isso teria uma cura? Não, não tem mais. E o porquê não tem mais? Porque isso é genético. Geralmente está associado com genética, com imunoglobulina, com sistema de defesa. Então, com esse processo exatamente de modificação, o que vai acontecer? Há uma alteração aí nessa estrutura e, consequentemente, o que acontece? O indivíduo acaba em função exatamente até das dores, que as dores são muito grandes, tá? Então, o indivíduo começa a tomar analgésicos. E o que acontece? Você tem crises. Algumas, às vezes, mais fracas e outras mais elevadas. Vocês vão ver lá, pessoal de farmácia, educação física que está aí na sala, vão ver o seguinte, que esse processo degenerativo avança e o indivíduo exatamente começa a tomar fármacos para toda a sua vida. Então, o que vai acontecer? Muitas vezes, apesar da doença, que eles chamam de doença de base, ser artrite reumatoide, ou seja, a primeira doença, com o passar do tempo, você vai ter degeneração de quê? De outros órgãos. Você pode avançar para ter o quê? Comprometimento da questão dos rins, da questão do fígado, em função exatamente das ações metabólicas que você tem aí. Então, é um fator muito complicador quando o indivíduo tem uma artrite reumatoide. Por quê? Ela pode avançar em função dessa patologia, ela pode exatamente passar para outras fases e, consequentemente, com o passar do tempo, envolver o comprometimento de outros órgãos. Perguntas, meninos? Professor, Quem fala? Danilo, essa imagem parece um pouco com aquela relação com a ELA, né? A esclerose lateral amiotrófica. Afeta também as cartilagens desse tipo também? Isso é as cartilagens. Isso são as cartilagens. São exatamente as cartilagens. Ela afeta, não. A característica dela é essa. Exatamente. A artrite reumatoide, exatamente é isso. Porque você tem exatamente o quê? Um ataque direto à cartilagem. Isso é artrite. Mas só que essa artrite em grau é mais elevado. É o extremo dela. Porque exatamente você teria aí, não a questão da inflamação, porque você está estalando os dedos, porque você está fazendo um exercício excessivo em função disso. O ginasta olímpico, com o passar do tempo, ele não vai ter isso, mas ele vai ter certamente várias artrites e artroses, em função exatamente do quê? Daqueles exercícios de grande força deles. Aqueles saltos, aqueles pulos, aquelas caídas no chão em cima. Apesar de ser um tatame, aquilo força toda a coluna, força toda a articulação das pernas e dos braços. Tanto que você vê todos, geralmente, o quê? Ginastas olímpicos aposentando com o quê? 30 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, porque é um exercício de muita força, muita exigência das articulações. Então, com o passar do tempo, há, obviamente, o quê? Uma grande quantidade de dores. Não vai chegar a isso, porque certamente, para chegar a esse grau, você teria exatamente o quê? A função da própria o quê? Ataque em relação ao sistema imune. Então, o sistema imune vai atacar essas regiões e certamente vai destruir essas articulações. É uma doença crônica, tá? Que vai acompanhar o indivíduo até o fim da vida. Tá bom? Então, os meninos conseguiram ajeitar o slide, meninos? Voltou a funcionar? Hein, garotos? Estou falando com vocês. Conseguiram? O meu tá tranquilo. Não, estou falando os que estavam falando. Tinha alguém que estava dizendo que o slide estava saindo, que não conseguiu.
que desapareceu, não sei. Estou perguntando, é de bom tom responder. Estou tentando entrar agora, professor. Ah, certo, obrigado. Aceitou agora. Pronto. Aqui. Exato, então tenta entrar aí. Contato, é isso, é porque não entendi. Eu preciso do seu contato para conversar com você sobre algumas dúvidas. Peraí, agora não é a hora, Opa. Agora não é hora de a gente conversar isso. Meu contato é através da Teams, eu só tenho contato através do Teams e através dos meus e-mails. Eu respondo vocês, tá? Eu não forneço telefone. Pode falar, Danilo. Professor, tem outra pergunta. Em relação ao tratamento, não teria algo inovador, tipo células troncos ou engenharia genética, para poder, de alguma forma, evitar esse tipo de doença? Engenharia genética, no caso, ou engenharia genética ou um tipo de tratamento com células troncos? Quem sabe em 2090, talvez em ano 3000, ainda está muito cedo para isso. E o tratamento, como seria agora? Muito analgésico, nada não tem tratamento, nada. Tem paliativos. Você pode exatamente ter o que está se pesquisando ainda. Então, o que você tem realmente é a questão de corticoides, entrar com anti-inflamatórios, esses eventos aí. Não teria necessariamente um evento de correção. Você não tem como corrigir isso. Ponto. A pessoa tem essa doença, vai levá-la até o final da vida. O problema das doenças, das chamadas doenças autoimunes, é isso. Não tem como fazer... você está falando de uma autoimune, então a doença ligada ao sistema de defesa. Então vamos fazer um transplante de medula óssea. Não adianta. Isso está no mecanismo genético da pessoa. Não tem como trocar, fazer isso aí, fazer reengenharia disso aí. Eu precisaria o quê? Entender como é o embrião e fazer isso, ver se existe um marcador que a gente chama de prognóstico. Eu precisaria conhecer o genoma do indivíduo e fazer uma troca no genoma. Isso aí não existe ainda. Isso é um sonho ainda dos pesquisadores. Então, tem muito estrada até lá. Quem me chama? Quem me chama, ativa o microfone, por favor. Oi, quem me chama, ativa o microfone, por favor. Vamos lá. Adriana, Amanda, Bárbara, Karina, Danilo, Daiane, Débora. Quem quer falar comigo? Ativa o microfone. Tá bom. Quando eu conseguir ativar o microfone, me avisa. Aí me chama de novo. Como eu estava dizendo. Então, esses eventos todos acabam sendo eventos de desgaste, de destruição desses tecidos. Então, por consequência, vai ser eventos comprometedores em função exatamente do quê? Desse indivíduo. Então, como meu amigo Danilo está perguntando, Marcos, tem alguma perspectiva de cura disso aí? Nenhuma. Mal sabe-se como isso começa. Mal se entende ainda esse mecanismo. Então, tem muito estudo de imunologia rolando para tentar entender o que é artrite reumatoide, tá? Então, o que você tem apenas são os paliativos, analgésicos, a questão, obviamente, que com o passar do tempo, tentar fisioterapia para atenuar as dores, mas mesmo assim é uma doença que é debilitante, que ela avança e é o que? Progressiva. Ela vai avançar para outros órgãos, para outras estruturas do corpo. Bem, aí o que eu estava falando para vocês. Repara só, que eu estava raciocinando, achando que vocês tinham visto esse slide. Mas agora eu vou explicar uma coisa para vocês aqui. Estão vendo aí a questão exatamente do chamado quadril? Ali o que você está vendo à tua esquerda, encaixado, exatamente é o quê? É a questão do ilíaco. Aqui que você está vendo projetado, exatamente quem é? É a questão do fêmur. Os dois têm um ponto de encaixe, que a gente chama de acetábulo. Esse acetábulo, exatamente, é para fazer com que haja o quê? Um movimento. Vamos dizer que minha mão aqui, à esquerda, é a questão do... Peraí, alguém está com o microfone ligado. Então, como eu estava dizendo, você tem aqui o ilíaco, tá? Vamos dizer que minha mão esquerda, meu braço esquerdo é o ilíaco, e aqui você tem o fêmur. Ele encaixa exatamente no ilíaco, e você aqui tem o osso da perna. Como se fosse meu braço aqui, eu estou representando o osso da perna. Esse ponto de encaixe é o que você está vendo ali, o acetábulo. Com o passar do tempo, exatamente pela própria movimentação, isso, por exemplo, acontece muito com esportistas, que às vezes não fazem devido proteção desse local, não fazem o devido, digamos assim, treinamento, digamos assim, de aumentar o condicionamento dessas fibras. Então, com isso, vai exigindo demais dessas regiões. Isso acontece muito com a gente também.
às vezes você vai praticar corrida, não faz o devido aquecimento, às vezes você faz determinados exercícios, não faz o devido aquecimento, e você começa a exigir das cápsulas articulares e das cartilagens. O que vai acontecer, meninos? Pode acontecer exatamente isso aí. Repara que na cabeça femoral que está ali, lembra que eu disse a vocês que sempre no ponto, né, na chamada epífise dos ossos, você tem o quê? Revestimento de cartilagens. Essas cartilagens que estão ali protegendo aquela região vão permitir que haja um encaixe. Tanto que você está vendo ali a cabeça femoral encaixando aonde? Na região do ilíaco. Mas o que vai acontecer ali? Com o passar do tempo, pelo desgaste, aquela cartilagem vai sumir, vai ser desgastada, vai ser degradada. Então, com essa degradação, com exatamente esse desaparecimento, o que acontecerá? Vocês vão ter uma perda em relação a essa estrutura. Essa estrutura, por sua vez, pode ser substituída por tecido cálcico, e com isso você vai ter exatamente aquela ali, calcificação. O que você está vendo à sua direita, com as duas setas, exatamente é isso. Ou seja, você tem lá os pontos do acetábulo de encaixe, e onde tinha cartilagem, onde está escrito cabeça femoral, agora você tem o quê? Tecido ósseo. Por quê? Ou em função do desgaste, houve o quê? Uma perda do líquido sinovial e, consequentemente, uma própria proteção, atenção, a proteção do próprio organismo. Acabou acarretando o quê? Houve uma desidratação do local e substituição por um outro tecido, apenas para o quê? Para que houvesse uma proteção daquilo ali. Vocês querem falar alguma coisa? Querem perguntar algo, meninos? Tudo certo? Vamos lá. Então, com isso, o que acontece? Você tem outros tipos de artrite. Como eu disse, artrite, a ideia da própria inflamação, tá? Como você está vendo aí, artrite é um evento exatamente que é de inflamação de articulações, tem dos mais variados tipos. Essa é uma outra muito famosa, que a gente chama de artrite gotosa. Gotosa por quê? É de uma doença conhecida como gota. A gota, ela é muito comum porque ela é uma deposição exatamente de ácido úrico no sangue. Olha, grandes elevações de ácido úrico. E onde é que esse ácido úrico vai se depositar? Na articulação. Se a gente pensar, por exemplo, agora até a gente come muita carne, mas, por exemplo, no tempo feudal, exatamente na época dos reis, aquilo lá que você vê aqueles filmes, as pessoas ingeriam muita carne. Praticamente comia vegetais, comia muito mais carne. Então, com isso, aqueles reis, você nota que de vez em quando você escutava falar em filmes, o rei está sofrendo muitas dores, está sofrendo de gota. Doença gota nada mais é do que isso. Você tem uma deposição de um metabólito de proteínas. Toda vez que a proteína é metabolizada, no processo de metabolização, um subproduto é o ácido úrico. Ele, inclusive, vai compor a urina, vai ser eliminado. Mas esse ácido úrico é de tanta quantidade, tinha quanta quantidade, que ele começava a depositar aonde? Exatamente nas articulações. Então, com isso, com o passar do tempo, o que acontecia? Essas articulações inflamando, comecei a haver um inchaço local dessas regiões e começava a haver uma dor aguda. E essa dor é muito comum nesses indivíduos, eles sofrem muito com isso. Geralmente, todas essas doenças articulares geram muita dor. Tá? Elas geram muita dor e geralmente você pode o quê? Atenuar, às vezes, não chega a ser, por exemplo, num caso como a artrite reumatoide, realmente fazer uma correção daquilo ali não dá. Mas, às vezes, para outros eventos, você pode o quê? Mudar o hábito alimentar, como, por exemplo, da própria questão da gota. Eu posso, de repente, fazer com que haja eventos fisioterápicos, para que exatamente haja uma possibilidade de você poder trabalhar um pouco menos com aquela articulação, ou então trabalhá-la um pouco mais protegida. Eu tenho como atenuar esses processos. Porque isso, com o passar do tempo, vai gerar isso que está no desenho. Você tem uma inflamação articular. Repara esse pé que está aqui na sua frente. Você tem um ponto ali exatamente da articulação que está inflamada. Aquela bola vermelha que você está vendo exatamente significa o quê? Você tem uma série de acessos de células inflamatórias ali. Por isso o inchaço, tá? E por isso a vermelhidão. Ou seja, tem muita circulação indo para lá. Por quê? A cápsula articular está inflamada. Repara que ela está inflamada por quê? Olha para o desenho acima, que está escrito lá, deposições de cristais de ácido úrico. A acumulação que você está exatamente ali, nesse ponto, vai começar a acontecer o quê? Uma degeneração.
Porque o ácido úrico começando a acumular aí, você vai ter migração de células inflamatórias e elas vão começar a atacar isso. E vai começar exatamente a acontecer, posteriormente, o que está à tua esquerda. Aquelas deformidades que tem ali, tanto na mão, como você pode ver no pé, em função disso aí. E por quê? As células vão atacando, vão destruindo as cartilagens, estruturas, para essa deposição, obviamente, de elementos proteicos, e isso, com o passar do tempo, causa muitas dores em função disso, e, é claro, deformidades, que, inclusive, pode ser o quê? Debilitantes, incapacitantes, em função disso aí. Bem, o que a gente tem agora aí no final é o que vocês tinham me pedido, eu coloquei para vocês aí, tá? Isso aí que a gente tinha para falar até agora era para finalizar a articulação. Isso que você está vendo agora são o quê? São 13 perguntas que vocês tinham me pedido um estudo dirigido, aí eu montei um e coloquei no final da apresentação, exatamente para vocês poderem fazer isso. Semana passada vocês tinham me pedido, professor, será que não tem como fazer um estudo dirigido, já que teve aquele de tecidos, não teria como fazer um para ósseo? Pronto, tá aí. Eu fiz umas 13 perguntas, tá? Ligado a articulações. Então, com isso, só para vocês poderem o quê? Fazerem esse exercício, essa atividade. Deixa eu só me dar um minutinho, deixa eu só fazer uma coisa que eu tenho que fazer aqui antes de eu acionar vocês. Não saiam daí, não. Continuem aí na aula. Só preciso fazer uma coisa aqui no nosso portal. Só um minuto, por favor. Deixa eu só atualizar aqui, que está muito tempo aberto. Pronto. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que eu já falo com vocês. Peraí. Vamos lá. Aqui, morfo, documentar, papapá. 2, 4, pós-aula e turma de farmácia. Pronto. Farmácia, salvar mudanças. Vamos lá. Deixa eu explicar para vocês agora a segunda parte da aula. O programa que nós vamos ter exatamente em relação à própria prova, tá? Está relacionado até o presente momento. Tudo que a gente tinha que falar do conteúdo, acabamos de falar. Porém, tem uma parte agora que é muito importante, que a gente vai conversar agora. Essa parte é exatamente relacionada a quê? Ao chamado treinamento que eu estou fazendo com vocês. Estou fazendo com todas as minhas turmas. Treinamento de quê, professor? O treinamento é exatamente para saber como vocês vão trabalhar na prova semana que vem. Semana que vem vocês têm uma prova exatamente de morfotegumentar comigo no dia da aula de vocês, que vai ser no dia 23 de abril de 2020. No horário da aula de vocês, inclusive a prova eu estou colocando para começar às 7 horas, tá? Até para não haver nenhum problema de chegar tarde, porque simplesmente hoje tem 24 alunos aqui, então deixa eu aproveitar que os 24 estão ali. Esses 24, eu não consigo vê-los lá nas aulas do YouTube. As aulas estão postadas, estão sendo colocadas lá, com exceção de uma última que vocês querem que eu coloque uma informação a mais, um slide a mais, vou dar uma olhada como é que está a aula. Porém, as outras, todo o resto do material, não estão sendo acessados. Vocês não estão entrando lá. E nem diga que estão, porque tem lá o registro de entrada. Então, com isso, vocês têm lá uma média de 5 ou 6 pessoas. Se eu tenho mais de... que essa turma, inclusive, não tem 24. Ela tem mais de 30 alunos. E os alunos não estão aparecendo. Bem, agora chegou a hora. A partir da semana que vem, a gente começa a cobrar. A prova que vai vir agora para vocês, ela é uma prova objetiva, tá? Não vai ter questão discursiva. Vai ser toda fechada. Mas vocês não têm hábito de fazer prova comigo. Então, eu vou explicar como é uma prova minha. Vocês vão ver as questões já, tá? Que eu acabei de acionar as 4 questões múltipla escolha, tá? Que vocês vão ter que fazer daqui a pouquinho. E como é uma prova minha? Eu não pergunto, como eu disse a vocês, qual é a cor das medulas que existem no osso, ou então perguntar como é a cor do sangue. Pode estar certo que não tem isso lá. Você vai ter múltiplas assertivas, você tem geralmente o quê? Digamos, 02, 04, 08, falhas verdadeiras, quais são, ou então, se a primeira frase é justificativa da segunda, se a segunda responde à primeira frase, coisas do gênero. Então, com isso, se estão certas 2 frases, é mais ou menos essa pegada da prova. Então, meninos, tratem de estudar. As atividades que vocês não entraram antes, tratem de fazê-las. Vão para o AVA, peguem os livros, façam tudo isso. Porque com isso, vocês vão poder fazer a tal da prova lá. Mas aí está tranquilo, porque são só questões
fechadas? Não necessariamente. Cuidado com isso. Não se engane com prova objetiva. Muitas vezes exige muito mais de raciocínio por parte de vocês. Então, é necessário que vocês estudem, é necessário que façam os exercícios. Espero que os estudos dirigidos que vocês me entregaram tenham sido feitos, tudo bonitinho por vocês, tudo bacana, porque ali certamente vai ter muita coisa que eu vou puxar dali. E é claro, certamente também desse material que está postado. Porque nossa prova vai cair todas as aulas às quais eu estou presente, ou seja, de projeção minha. Então, com isso, praticamente é o assunto todo, né? Nós temos o quê? O final de tegumentar, que envolve exatamente articulação, ossos, cartilagens. Então, tem bastante coisa. Então, meninos, tratem de estudar isso aí. Tratem de olhar com carinho aquilo ali, porque aquilo ali é exatamente o que vai cair, e para vocês poderem fazer as provas sem maiores problemas. Então, vamos começar, tá? Eu lendo uma coisa que vai estar lá no AVA de vocês. Eu quero que vocês, nesse instante, não vão fechar o Teams. Olha o que eu vou pedir para vocês. Abram o AVA, deixando o Teams ligado. O Teams tem que ficar ligado. Essa é a primeira condição. Ele vai estar a atividade que eu quero lá na unidade 3.1, tá? Na pós-aula. Deixa eu logo falar uma coisa. Porque daqui a pouco vocês vão falar igual vocês estavam falando do slide. Ah, que o slide não entrou, que coisa não sei o que, não apareceu. Escuta o que eu estou dizendo a vocês. Às vezes, demora, para entrar um pouquinho. Ah, não entrou de primeira. Aí você tem que entrar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, quantas vezes for necessário. Aí vão tentando, porque a atividade vai carregar. Então, com isso, tenha paciência, tenha calma. A ideia da atividade hoje, vocês fazerem aqui comigo, é para isso. Para no dia da prova não entrar em estresse. Ai, meu Deus, ele vai fechar a prova. Ai, meu Deus, não vou fazer minha prova. Não vai ter nada disso. Todos vocês vão fazer a sua prova de um jeito ou de outro. Não se preocupem. Mas com o AVA, tem que ter um pouco de paciência com ele. Ele abre, ele carrega. É igual o slide. Você fala, ah, não está aparecendo. No final, ele aparece. Então, com isso, a mesma coisa. De preferência, semana que vem, 25 alunos que estão agora aqui na minha frente. Escutem o que eu estou falando. Se puderem chegar um pouco antes, cheguem. Não deixa para entrar 7h30, 7 horas aqui. Porque lembre uma coisa, o sistema eletrônico ele é diferente. Vocês, por exemplo, se você fosse para minha sala e fosse ter prova, eu começaria às 7 horas da noite. Aí vocês vão chegar às 7h15, 7h20. Ah, professor, posso fazer prova? Eu vou dizer, pode, tranquilo. Mas se eu te marco 1h30, o que eu te falar em sala de aula? Você pode até fazer a prova, mas faltam 15 minutos para acabar. Você tem 15 minutos para fazer. O sistema eletrônico é um pouquinho mais frio. Ele começa e termina. Então, com isso, eu nem interfiro nisso. Então, ele vai abrir e vai fechar. Então, cheguem no horário. Cheguem até antes, porque eu vou estar, inclusive, vou tentar já acionar antes, disponibilizar a prova antes. Faça logo sua prova, porque depois que ela faz, ela fecha o sistema e envia para mim. Então, quanto antes você fizer, tá? Quanto antes você enviar, é melhor para você. Não fique esperar não sei quem, sei lá o quê, porque senão você acaba se prejudicando. Então, fez a prova, vão ser 10 questões fechadas, tá bom? Essas 10 questões fechadas vão estar lá, vai respondendo uma a outra, e no final o sistema travou. E vai aparecer uma tela de mensagem para vocês. Naquela tela de mensagem, vocês vão depois fazer uma coisa que depois eu vou te contar. Mas o primeiro passo é que eu quero que vocês aí entrem no AVA, com o Teams ligado, na unidade 3.1. Já começaram? 3, já consegui, professor. Beleza. Pronto. Danilo já conseguiu. Se Danilo conseguiu, os outros 24 vão conseguir. Apareceu aqui também, é só ficar atualizando a página que aparece. O meu não apareceu, não. Eu consegui. Pronto. Vamos lá. Um por vez. Os que falaram que não apareceu, não atualizou. De novo. Entra e sai. Dá F5. Se não conseguir, fecha tudo de novo e entra novamente. Tá bom? Porque a hora ele vai entrar. Não se preocupa. Ele vai carregar. Ele carrega. Tá? Igual a Danilo conseguiu, os outros conseguiram, ele vai carregar. Faça a sua atividade. Vá tentando aí. Não se preocupa com o tempo, não se preocupa com nada. Professor, quero... unidade 3. Que você... Não entendi, Débora. Unidade 3, seção 1. Isso. Tá na unidade 3, seção 1, pós-aula. Tá lá escrito, deixa eu até ler para vocês todos. Para Débora, como é que tá escrito lá. Só um minutinho, deixa eu só pegar aqui o enunciado.
Está lá escrito assim, segunda avaliação parcial, 1, morfotegumentar locomotor. Quinta-feira, noturno. Bem direto, né? Vocês. Não, o meu não tá aparecendo, não. Carrega de novo. Vai aparecer. Sai, Professor, entra consegui. e vai carregando. Isso. Então vai fazendo. Lá no texto, deixa eu só agora falar um pouquinho. Peraí, só um minutinho. Então, lá no texto, deixa eu ler para vocês. Vocês não precisam ler, deixa eu ler. Hoje eu vou ler, mas semana que vem eu não vou ler. Vocês vão fazer direto. Vai estar escrito uma coisa mais ou menos assim. Que já são as regras da prova. Por gentileza, leiam com atenção as informações abaixo. Esta avaliação, no caso hoje, 4 questões de múltipla escolha. No dia vão ser 10. Atendendo aos critérios técnicos da elaboração de questões do curso da Unime. O tempo para a realização da prova é 20 minutos, dessa que vocês estão fazendo. No dia da prova, eu vou só decidir se vai ser 1 hora ou 1h30, tá? Vou comunicar a vocês. E as questões serão sobre os temas abordados durante as aulas. Ou seja, tudo aquilo em que a gente tem vídeo-aula, exatamente o que eu estou aparecendo lá. Então, com isso, esses serão os temas de vocês das provas. O aluno deverá utilizar o questionário disponibilizado no AVA para responder à referida prova. Não será aceito outro tipo para envio de resposta. Vai dizer, vou fotografar, vou mandar por e-mail. Não, não pode. Tem que ser no AVA, ponto. Pense com muito cuidado e lembre-se, a questão só é permitida porque apenas você fazer o quê? Uma tentativa. Ou seja, não vai ter uma segunda tentativa. Então, escolha a questão correta e marque, você acha correta e marque. Você ainda vai ter mais uma gordura de tolerância aí. Então, vai ter mais 10 minutos. Tudo isso eu vou estar aqui e vem a segunda parte, em qual vou estar disponível aqui no Teams. Ou seja, o tempo todo, durante a atividade, eu vou estar aqui. Então, é mais ou menos fazer o que vocês acabaram de fazer. Professor, eu não estou conseguindo. Eu vou falar, olha, continue. Não vai haver registro por e-mails. Tá? E aí é a segunda parte do texto, inclusive. Ele fala isso. Durante todo o tempo de avaliação e o pós, o professor vai estar disponível na plataforma Teams. Caso aconteça qualquer intercorrência ou o aluno tenha dúvida, o professor deverá ser comunicado imediatamente, o que vocês fizeram. Me comunica e eu entro em contato com vocês aqui. Dúvidas ou relatos, intercorrências enviados pela plataforma Teams ou fora do período, tá? Que não seja pela plataforma Teams, fora do período da avaliação, não vai ser considerado. Professor, eu queria falar. Não, não existe isso. O que tem que falar é aqui. Obviamente, eu não vou discutir questão de prova, isso eu não falo. Mas a gente vai, qualquer problema que você tem em relação à plataforma, não conectei, aconteceu alguma coisa, me interpela aqui, conversa comigo aqui. É aqui que é o nosso registro. Vai haver um registro exatamente o quê? Visual disso aqui e da voz de vocês. Ok? Algo a perguntar? Ou já estão fazendo, deixa eu aceitar lá e aqui, a questão das atividades de vocês. Entenderam, né? 25, não é para chegar aqui 8 horas da noite, porque a prova já vai estar correndo. Se chegar, é menos tempo para fazer. O sistema vai fechar. Fale, quem fala? Em primeiro lugar, quem fala, por favor? Débora. Sim, Débora, pode falar. A data da prova, dia 25. Não falei dia 25. Eu falei dia... Deixa eu olhar aqui. Tem tanta data na minha vida. Vamos lá. É dia 23. Dia 25 na casa é sábado, então não pode ser. Certo. Dia 23, quinta-feira, 23 de abril. Ok. 25 é um sábado. Sábado você não faz prova. Vamos lá de novo. Professor? Quem fala, por favor? Elian, eu cheguei um pouquinho atrasado na aula. A prova vai ser via AVA ou outra plataforma? Acabei de falar isso. A prova vai ser via AVA. A prova vai ser tipo... Você já entrou no AVA agora? Já. Pronto. Tá vendo as questões? Vai ser a mesma coisa. Ao invés de ser 4, vão ser 10. É o jeito que você está fazendo agora aí. Isso vai ser a prova. Desse jeito. Por isso que é importante chegar cedo. Se, por exemplo, você chegasse às 8h06 e eu tivesse começado às 7 horas, você já teria perdido 1 hora de prova. Entendeu? Então tem que chegar antes. A aula é 6h40. A aula é 6h40. Eu estou marcando a prova às 7, mas eu vou abrir o sistema antes, já para disponibilizar. Quem for chegando já vai fazendo.
Tanto que vocês notaram, por exemplo, a própria, deixa eu lembrar se eu lembro, lá a Danile ou a Karina, não me lembro quem foi, Danilo conseguiu logo entrar no sistema. Então, quanto antes poder entrar, melhor, porque já faz sua prova cedo, marca suas questões e vai ter seu resultado no final. Tá? Então, é importante chegar cedo. Não deixa para chegar depois. Quanto antes, melhor. É melhor para vocês. Vai conseguir... mas eu vou conseguir fazer a prova? Certamente que vai. Não vai deixar de fazer prova de jeito nenhum. Mas a prova é via plataforma via AVA. A plataforma Teams é para qualquer reivindicação, qualquer questionamento em relação a algum evento que esteja acontecendo durante a prova. O registro é por aqui. O Teams vai servir para isso. Quem for acabando, já pode depois, no final, fazer o quê? Tira uma fotografia da sua atividade, tá bom? E da página final. Faça isso logo, não fique enrolando se já acabou, tá bom? Porque senão, às vezes, o sistema pode travar. Porque às vezes você acaba e fica lá olhando para o tempo. Não fica olhando para o tempo, não. Avança, tá? Acabou a atividade, fecha para enviar logo. Porque às vezes ele trava. Então não fica bobeando com ele, não. Tá? Mesmo que eu entrei fácil, vai estar tudo tranquilo. Não confia. Fez as 4, fechou, vai aparecer lá um resultado final para vocês. Uma tela final. Bem, no dia da prova, essa tela final, vocês vão fazer o seguinte, é um registro que você fez a prova. Você vai tirar uma fotografia para você. Você não precisa me enviar. Mas por que eu vou tirar para você? Para mim? Pelo seguinte, vamos dizer que a Chicória fez a prova. Então, Dona Chicória fez a prova, e eu falei, Dona Chicória, você não fez a prova. Aí eu vou te dizer, você fez sim, professor. Tá aqui, ó, o meu comprovante. Então, com isso, você tem exatamente o comprovante que você fez a prova. Então, faça e tire logo o seu comprovante. Não fique esperando a morte da Bezerra, não. Vá fazendo. E lembrem-se, isso que vocês estão fazendo agora é uma avaliação parcial que vai ser pontuada. E essa frequência que tem agora, às 8 e 9 da noite, favor tê-la no meu AVA, no meu YouTube, nas minhas aulas. Os senhores não estão dando as caras lá. E já viram, né? A prova semana que vem vai exigir aqueles conteúdos que estão lá. Então, favor acessar as aulas. Favor olhar material. Não adianta nada postar, não adianta nada mandar material se vocês não olham. Então, vocês têm que olhar. Na hora que acabar, só me avisar e depois, se não tiver nenhuma pergunta a fazer, pode sair. Professor, eu estava tentando me conectar, voltei agora, perdi tudo que você passou aí para a turma. Você pode me ajudar? Não entendi. Peraí, fala de novo. Peraí, deixa eu botar o fone aqui. Eu não estou te entendendo. Só um minutinho. Quem está falando, por favor? É Quem está falando? Eu com... Pronto, pode falar. Eu estava tentando reconectar e perdi o que o senhor passou aí para a turma. O meu slide aqui ainda está em atividade de fixação. Mas não é no slide, não é no Teams. Eu falei que está no AVA, a atividade. Isso, eu já estou lá. No AVA, foi unidade 3 que o senhor falou? Não entendi, cortou de novo, Hilda. Qual é a unidade que é para ir no AVA? A unidade que é para ir no AVA, eu estou falando, é a unidade 3, sessão 1, pós-aula. Vá logo, porque o tempo já está passando. Eu estava tentando reconectar, porque estava
um problema aqui. Não, não tem problema nenhum. Entra e vai e volta até entrar. Já carregou para os outros 25 alunos, então vai carregar para você. Se está com dificuldade, não está aparecendo, entra, sai do sistema, entra de novo, que a atividade vai aparecer para você. E faça logo, não fique demorando, porque senão o sistema acaba travando. Responda logo. Quanto mais tempo vocês demorarem para responder, mais ele tem, obviamente, que possibilidade de travar. Só são 4 perguntinhas e nada mais. Para mim não apareceu ainda não. Então faça de novo. Vocês, professor. Pois saia 3, 4, 5. Continue. Vai carregar. Quando eu conseguir, acabou o tempo. Tem que insistir. Não tem essa não. Tem que insistir. E vai acontecer. Continue tentando. Se não entrou, entra de novo, que ele vai abrir para você. Ninguém terminou ainda não? Professor, boa noite. Eu também estou tentando aqui, não estou conseguindo, viu? Continue. Entre e saia. Tente recarregar. Aperte a tecla F5, Rafaela. Vai tentando entrar. Ele vai carregar para você. Porque demora um pouquinho. Tem que ter paciência. O Avatar é o tipo do programa que tem que ter paciência com ele. Sim, tinha alguém falando... Ah, não, deixa, eu não vou atrapalhar vocês. Estava falando que o vídeo não tinha carregado, não sei o que, da aula, blá, blá. Todos assistiram o último vídeo da aula, meninos? Alguém mais passou por lá e viu o vídeo da última aula? Os 4 ou 5. Poderiam me responder, por gentileza? Não vão me responder. Nossa. Realmente, que saudade da minha sala de aula. A gente estava fazendo atividade para você. Entendi. É só responder sim ou não. É simples. Eu não tinha... Eu só poderia repetir a pergunta porque eu estava entretido aqui, eu não... Não, saber só qual foi a... Eu estou olhando aqui os vídeos, saber a questão do vídeo que tinha acontecido. Você, por acaso, assistiu? Alguns vídeos, eles estão com erro, a gente não consegue abrir. Agora, a última aula que o senhor postou, eu consegui abrir. Alguns vídeos, assim, fica meio difícil. Não, algumas aulas minhas que o senhor postou, em algumas sessões, eu não estou conseguindo abrir. Fica uma janela preta com um X no meio. Ele não abre, não carrega o link do vídeo. Peraí, você está falando de agora ou estamos falando do YouTube? Ah, de agora, que você está postando no Ava. Do YouTube eu consegui ver. Então não estou entendendo a reclamação da coordenadora. No Ava, ele não abre. Não, no Ava você vai ter que recarregar. É lento mesmo. Entre e sai, que ele vai recarregar. Eu estou falando do YouTube. Vocês estavam reclamando do YouTube. Continuar no vídeo. Não abre, professor. Aparece uma página preta com X no meio.
É isso, recarrega. Os outros 24 estão fazendo, então recarrega. Vai e volta, sai tudo e recarrega a página. Acontece isso mesmo, às vezes acontece. É conexão. É simplesmente conexão, ainda mais à noite. À noite, já viu, né? Todo mundo conectando é meio complicado, por isso. Pois é, professor. Todo mundo conectando é meio complicado, mas será que na prova não vai ter nenhuma estabilidade na plataforma Não da vai aula? ter estabilidade nenhuma, senhor. Não se preocupe, nós temos um plano B. Se preocupa em conectar. Não se preocupe, o que vai acontecer. O que vai acontecer, a gente resolve lá na frente. Se preocupa que vai dar tudo certo. Tá bom. O vídeo que o senhor postou na aula, professor, não está abrindo, não. O que você está perguntando aí? A minha resposta para o senhor é de dizer que não abre. Estamos falando. Peraí. Ah, sim. Eu estou falando com quem agora? Quem falou comigo, por favor? Quem foi que falou comigo que não abria, por gentileza? Oi, estou perguntando. Foi Ilva, professor. Hilda? Ilva. Tá. Ok, Hilda. Peraí. Vamos ver aqui, dia 9, morfotegumentar. Estou olhando para a aula agora. Consegui a atividade aqui, professor. Está escutando minha voz? Avaliação parcial, é isso? Estou escutando. Esse é o vídeo que não abre. Deixa eu avançar ele. Ó, até falta pouco. Meia hora de aula. $37 de aula. 1h18. Professor, você pode ver aí se já recebeu a minha, que eu já mandei para o senhor. Não, eu não vejo. Isso aí o sistema vai receber. Ele pega ele pega a atividade, tá? E armazena. Eu só entro depois. Ele já guardou. Se ele já guardou, já foi. Olha só, meninos, não estou vendo nenhum problema. Vocês estão escutando minha voz? Exatamente ao vídeo. 1h47, já botei com 20, com 30. Deixa eu ver agora. 2 horas. Vamos lá. Até o pedaço que comecei a articulação, já estou nele. Meninas, realmente, não estou vendo nenhum problema no YouTube. Posso mandar, porque vocês estão me pedindo. Agora, problema na filmagem não é. Tanto que, interessante ou não tem nenhuma... ou melhor, tem 6 visualizações. Vocês são uma turma de 30 alunos. Eu não admito que vocês não estejam entrando. Não admito, sinceramente. Não admito. O vídeo não está com nenhum problema. Acabei de escutar aqui com vocês. Está passando tranquilamente. Posso mandar os slides sim. Vou mandar um PDF. Vamos dizer que eu não mandei. Eu vou fazer um link, tá? E vou botar um link da última aula. Vou botar esse link desse PDF com essa atividade, tá? Com esse material. Mas o vídeo está abrindo. Eu estou afirmando. Estou, inclusive, aqui gravando, confirmando isso. O vídeo está em perfeitas condições. Agora, de 30 alunos, só 7 entraram. Então, aí, o problema não é do vídeo, não é meu. É outros problemas. E não fala que é falta de tempo, por favor. Não falta de estudo. Isso aí tá pegando. Estou achando que tá pegando. Estou preocupado com a prova. Vou ser bem sincero. Está me preocupando um pouco. Quem já acabou, já tem o sistema, ele registra, pode, se quiser, se retirar da sala. Se não tiver nenhuma pergunta a fazer. Se quiser me perguntar, estou aqui aguardando os outros alunos. Professor. Sim. O sistema ele já corrige da nota ou não, né? Sim, também. Sim, porque tem, tipo, eu terminei e aí ficou ali no cantinho, nota /10. É isso? Isso mesmo. Você acertou tudo. Ah, entendi. Ele corrige. O sistema já corrige. Nesse ele já corrige. Só que o que vai acontecer?
é que, às vezes, no caso, por exemplo, como é 1.000 pontos semana que vem, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou te dar... ele não vai aparecer 1.000, porque o sistema não consegue acatar essas notas 100 para cada uma das questões. Mas eu tenho como chegar e essas notas vão ser convertidas. Então, se você acertou, digamos, 10 questões, ok, vai virar 1.000 pontos. Seria Certo, isso. então, mas a cada questão vai valer 100 pontos? Sim, eu acho que eu botei... Então, eu acho que eu estou já dá considerando... para saber a nota no... Sim, você tirou 400, é isso que você está me perguntando? Sim, é isso. Ok, obrigado. De nada, disponha. Está liberado se você quiser. Como eu falei, eu vou botar depois um PDF, tá? Extra, diga-se passagem, porque eu quero colocar esse PDF. Só para a gente não ter, digamos, justificativas que eu não entrei. Ah, eu não entrei, professor, eu não vi, eu não sei o que, eu sei lá o que, aconteceu, fase da lua, tábua das marés, coisas do gênero. Mas está complicado esse acesso de vocês, meninos. Professor? Estou ouvindo vocês. Rafaela aqui, eu já concluí, tá? Pronto, Rafaela, alguma coisa a me perguntar, algo que você queira saber? Não. Então, fica com Deus, bom descanso. Muito obrigada e boa noite. Igualmente, boa noite para você. Quem já acabou, pode chegar. Não quiser Professor Karina, já pode terminei. Pronto, Karina. Tudo certo? Alguma pergunta? Algo que ficou em dúvida? Não, obrigada. Então, pronto. Vai lá, vai estudar, fazer exercícios e a gente se encontra semana que vem. Tenta chegar um pouco antes, como eu pedi. Ok, obrigada. Quem fala? Débora, já terminei. Pronto, Débora. Então, tudo certo? Alguma pergunta, Débora? Não. Então, tá bom. Então, pode ser tirado da sala. Obrigado. E aguardando você na próxima quinta-feira, dia 23, para a prova. Ok, obrigada. Boa noite. Igualmente, boa noite. Todos conseguiram entrar? Tem alguém mais ainda fora da sala, do AVA? Silêncio. Eu já consegui, professor. Não estava conseguindo, mas já consegui. Pronto. Então, tá vendo só? É um pouco de paciência. Só ficar calmo, recarregar, que vai acontecer a mesma coisa. Não vai ter nenhum problema semana que vem. Vocês todos, como conseguiram hoje, vão conseguir semana que vem. Mas, como eu disse, estou dando esse macete. Quanto mais cedo entrar, mais cedo acabar, melhor para vocês. Para não ter problema de registro, tudo isso aí. Faça sua questão e saia. Algum dos garotos queria falar? Alguém falou aí, estava falando e parou? Professor? Pois não. Já terminei. Pronto, Joyce. Então vai lá. Alguma pergunta para fazer, Joyce? Tudo calmo? Não. Então, Tudo calmo. beleza. Então, Boa ótimo. noite. Até semana que vem. Boa noite.
Tchau, professor. Boa noite. Já pode sair, né? Vai com Deus. Até semana que vem. Até. Tchau, professor. Eu também terminei. Pronto. Quem terminou? Rafaela? Pronto, tudo Rafaela, certo. foi. Vai com Deus. Tchau, boa noite. Boa noite. Até mais. Amém. Tchau. Tchau, professora Lívia. Também terminei. Valeu, Danilo. Um abraço pra você. Até semana que vem. Foi Até. Lilian, professor. Lilian. Danilo saiu fora. Uma pergunta, Lilian? Não, Terminei. só falando Tá. tchau mesmo. Então tá bom. Então tchau para as duas. Uma boa noite. Boa noite. Diga, Ivana. Terminei já também, viu? Boa noite. Você também, Ivana. Boa noite. Até semana que vem, dia 23. Tchau. Até, tchau. Obrigado. Tchau. Professor. Terminei, professor. Acabou, meu Boa noite. amigo? Tchau, tchau. Pronto. Vai com Deus, Danilo. Semana que vem, no horário aqui. Abraço.
Professor, Pois não? já terminei. Pronto, tá bom, Iago. Vai lá então. Precisa O estar horário. confirmando, ou mandando alguma coisa para o senhor? Desculpa interromper. Não, nada, nada. O sistema todo confirma para mim, Iago. Tá? Só semana que vem, quando você acabar a prova, você faz um print só para guardar para você. Não precisa mandar para mim, não. Porque o Tudo sistema bem. vai me dar um relatório depois. Vai com Deus, uma boa noite para você. Até semana que vem. Amém. Bom descanso para o senhor. Obrigado. Bom descanso para você também. Obrigado. Pronto, Ilva, acabou? Ilva. Só falta uma. Tá bom, Ilva. Falta só você. Ok.
Professor, é só enviar, né? Hum? É só finalizar aqui e enviar tudo, É né? só finalizar e enviar. Já Mesma foi. coisa semana que vem. Na prova vai fazer isso. Faz às 10, finaliza e envia. Só que semana que vem você vai fazer você vai tirar um print para você, tá? Então você vai Certo. guardar esse print para você. Só isso. Tá certo. Tá ok, professor. Tá gravando ainda? Estou te escutando. Eu fui adicionada à sua disciplina depois. Peraí, deixa eu botar o outro. Peraí. Fala agora de novo. É porque tá o som atrás de você. Fala. Tá, ok. Eu fui adicionada à sua disciplina depois. E quando eu fui. Eu estava acessando a aula pelo link da turma, né? Da turma de inscrição. Quando eu consegui acessar o APA, foi terça-feira. Eu estava fazendo atividades e vinha acessar a sua disciplina hoje. Quando eu fui ver, estava na disciplina. Eu estava acessando antes a disciplina errada. Então, eu estou bem atrasada De quê? referente a essa disciplina, entendeu? A disciplina de moto. Eu estou bem atrasada, porque a primeira atividade da sua. Tá, mas você tá matriculado em morfo tegumentar? Estou. Agora eu fui conferir qual é a disciplina que estou realmente matriculada. Mas peraí, você está matriculado em morfo tegumentar ou estava em outra turma? Eu estou matriculada nessa. E eu estava frequentando outra turma. Do quê? Da Lilian? De Lilian, porque você não faz as atividades lá, então, o que você acha? Você que diz. Mas só que o meu AVA está com sua disciplina. O que pode acontecer é o seguinte, você chegar, você conversa, você está com o link dela, você está com o link das aulas dela? Tem um link. O link que a turma vai colocando no grupo, entendeu? Para mim não tem problema nenhum. Se você chegar, se você fizer tudo lá e depois ela me passar os pontos, para mim tá tudo bem. Só que ela não é locomotor, reprodutor, não, professor. Ah, tá bom. Achei que ela tinha morfo. Eu pensei que ela estava com morfo tegumentar com você. Não, ela está com morfo. Aí é outra conversa. Aí eu estou com as atividades atrasadas, não tem nem como ela ali passar as atividades que eu fiz com ela, entendeu? Vamos lá. Você está com acesso ao AVA, né? Se você entrou no AVA, você está com acesso aí. Então... Agora estou acessando, sim. Pronto. Olha nas partes de cima, que você tem inclusive as atividades. Peraí, deixa eu entrar no AVA lá. Eu te oriento. Peraí. AVA do Sonos. Morfo tegumentar. Você é farmácia? Não, nutrição. Nutrição. Mas você está mas você tá acessando, mas você consegue ver o meu link, você vê tudo, né? Então eu vou entrar no farmácia. Sim. Essa dificuldade era antes, desde terça-feira para cá estou começando. Entendi. Tá bom. Então deixa eu te localizar aqui. Vamos lá. O que você pode fazer é mandar para mim, cadê? Já até fiz algumas atividades aqui do AVA. Estou na seção 2, da unidade 2. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui. O que você pode fazer? Deixa eu ver, só checar uma coisa aqui. Deixa eu ver se... Aqui, achei. Acho que é isso. Aqui. O que você... Deixa eu só ver se tem PDF aqui. Se tiver, você já vai ter uma... Aqui, atividade de primeira avaliação. Unidade 1. Sim. Isso. Unidade 1, seção 4. Você tem lá um link
editar atividade para a primeira avaliação parcial 2020.1. Está no AVA? Está vendo Tá aí em aqui. cima? Nadinho Tô vendo. 64. Pronto. Tô vendo. Deixa eu abrir só ela aqui, se está o PDF aqui. Se está o PDF aqui, você vai fazer o seguinte. Tá o PDF aqui. Você vai pegar esse material, vai chegar e vai fazer para mim e me enviar. No corpo do e-mail, você vai identificar lá nome, curso, semestre, disciplina e o turno que cursa. Preciso dessas informações para você voltar para mim, eu encaixar, eu boto a nota de parcial ali, com essa atividade. Tá. Porque aí eu vejo teu acesso no AVA, eu te vejo mais uma pontuação para você. Tá. Achou o PDF? Conseguiu Isso, achar? inclusive, eu mandei, se eu não me engano, é as mesmas questões dessa atividade em bromatologia. Não é a mesma, mas eu acho que faz quase todas aqui. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, não é isso? Tecido só epitelial. Mas só que eu não sou professor de bromatologia. É o senhor mesmo. Oi? É o senhor mesmo que é professor de bromatologia. Broma? Não dou aula não. Não sou não. Juro pra você. Eu acho que inclusive eu tô lembrando o nome. Eu tô lembrando do e-mail. Você mandou um e-mail para mim. Não sou não. Não sou professor de bromatologia não. Vocês não é professor de bromatologia, turma de nutrição? Não, esse semestre eu tô integumentar, nervoso, imune, citopatologia oncótica, e é isso. Não sou eu, não. Deve ser outro Marcos. Tem outro Marcos, provavelmente. Então você pode já. Então não precisa mandar, né? Só preciso. Eu vou remandar para o senhor com essas informações de só mudar o curso ou você pode utilizar? É a mesma pergunta. Característica de cada um. Isso que eu tô achando estranho, as perguntas. Pode ser o mesmo tema. Tá, faz o seguinte, me manda, eu dou uma olhada. Tá. Me manda, eu dou uma olhada. Pronto. Mas você vai trocar. Porque eu acho que eu lembro desse e-mail. Eu até perguntei, bromatologia? Eu não sou professor de bromatologia. O senhor coloquei bromatologia. Acho que eu te devolvi, inclusive com a resposta como essa. Devolveu para mim para eu colocar lá essas informações que o senhor pede, para colocar no corpo do e-mail. Pronto, que seja. Porque eu acho que você estava trocando. Vamos fazer o seguinte. E passa essas atividades então, que você está aí. Se for igual, tudo bem. Eu vou olhar, eu já falo, ok, aproveitei. E uso para botar para parcial. E aí, se é a mesma coisa, mais ou menos, não vou reinventar a roda, não. Me manda esse material, eu dou uma olhada, mas bota as informações agora como coisa. não sei o quê, curso, turno, disciplina, tudo bonitinho. Para poder jogar você na planilha certa. Combinado? Tá bem, tá ok. Então, pronto. Então, estamos conversados, eu aguardo você. Então, a gente encerra aqui. Boa noite, você. Nada, boa noite para você, fica com Deus. Até logo. Que confusão.